Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor de Jesus Cristo derramado pelo Espírito Santo esteja sobre o coração de cada um de vocês. Cremos que não estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Cremos que estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E todo aquele que o Pai o trouxer, eu não o lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Cada um de vocês, cada um de nós é insubstituível. É até um ditado que o pessoal do mundo fala e é verdade. Você foi feito e jogado da fábrica fora, a forma fora. Não tem ninguém como você, você é único e exclusivo. Deus fez você, projetou você, e você é a única pessoa para ocupar aquela atmosfera, naquele lugar que Deus tem para você. Não tem ninguém que substitui você. A tua pressão digital é única, o teu fio de cabelo é único. Então você é único diante de Deus. Não existe pessoas feias, porque Deus, a Bíblia diz que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E Deus tem variedades de gostos. Deus criou todo mundo com a face dele. Quem Deus parece? Todos. Na África, Deus parece um africano. No Japão, Deus parece um japonês. Na Colômbia, Deus parece um colombiano. No Brasil, Deus parece um brasileiro. Então Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus enche todos os espaços da terra, dos céus, do mar, no confim das terras. Da onde, Senhor? Salmo diz: da onde eu me apartarei do teu espírito? Se eu subo no mais alto céu, lá está o Senhor. Se eu entro no fundo do mar, lá está o Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. Ele te conhece, ele te sonda, ele te chama, ele te examina o teu coração, ele te prova para ver no final o que estava no teu coração e no final te fazer bem. Deus nos ama incondicionalmente. Eu me empolguei aqui, quero dar boas-vindas ao irmão da Yasmin. É o teu irmão? É o irmão do Luiz. Seja bem-vindo. É uma honra ter você com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine no teu caminho, ilumine o teu coração. Quero agradecer a presença do Fabrício, do Vinícius, da Leia, que são ministros de louvor. Depois eles vão fazer um louvor aqui no final. Eles são ministros de louvor. A Leia, filha de um pastor, do pastor Luiz, tio do André e da Flávia. Estão nos visitando lá de Mato Grosso, Paranaíba, Mato Grosso. Seja bem-vindo, que Deus os abençoe. O mesmo Deus que trouxe vocês até aqui, que quando vocês forem viajar, leva vocês de volta em paz, em segurança, vocês e família. E eu quero falar hoje sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. Nós nos apanhamos muito, perdemos muito, porque nós queremos fazer algo para merecer a graça de Deus. E a graça de Deus não é comprada. A graça de Deus não é trocada. A graça de Deus não é negociada. A graça de Deus não é porque você dá o dízimo. Não é porque você ora muito. Não é porque você jejua. Não é porque você lê a Bíblia. A graça de Deus está no sacrifício de Jesus. É o que Jesus fez. Não é o que você faz. Não é a sua performance. Não é o quanto de letra que você tem. A letra mata, o Espírito vivifica. E a palavra que eu vos digo é Espírito e é vida. Eu falo, de vez em quando aqui na igreja eu falo: você conhece a Bíblia de Deus? Ou você conhece o Deus escritor da Bíblia? Porque se você não conhecer o Espírito Santo, você não conhece Deus. Porque ninguém conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém conhece Deus, a não ser o Espírito de Deus que nele está. Se você dizer que conhece Deus, mas você não tem comunhão com o Espírito Santo, então você conhece um outro evangelho que eu não conheço. Porque é impossível você conhecer Deus
sem conhecer, sem relacionar com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele veio para te guiar em toda a verdade. Ele veio para te manifestar Jesus. Ele veio para te apresentar Jesus. Ele veio para te apresentar o verbo da vida, Jesus Cristo, o verbo encarnado. E quem não tem o Espírito Santo, Jesus diz: esse tal não é meu. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês o recebereis, porque ele estará convosco, ele habita em vós. Estará com vocês até a consumação do século. O Espírito da verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o pastor. O que eu falo, vocês recebem com o ouvido exterior. Quando o Espírito Santo fala, você recebe com o ouvido interior. Há um homem interior no teu ser. Você não é mais carne. A Bíblia diz que o teu corpo, na verdade, está morto agora, por causa do pecado. Mas o Espírito, o homem interior dentro de você, é vida, por causa da justiça. Assim como Jesus desceu, Jesus foi enterrado, a Bíblia diz em Romanos que nós fomos enterrados nele. E assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim todos aqueles que desceu na água e levantou, é um homem celestial. A vida eterna começou. Você não é mais desse mundo, Jesus disse, como desse mundo eu não sou. E se esse mundo vos aborrece, saiba que primeiro aborreceu a mim. Se você fosse do mundo, o mundo haveria de te amar, porque o mundo ama o que é teu. Mas se o mundo te aborrece, porque você não é do mundo, como do mundo eu não sou. Você pertence a uma pátria, um lugar eterno, onde a vida flui incessantemente, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais gemido, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais tribulações, onde haverá só vida e vida com abundância. Cada dia que se passa, não tem dia, mas cada momentos que se passa, mais vida você tem. Porque ele vive. Jesus disse: eu vivo e vocês também viverão. Todo aquele que crê em mim viverá, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim jamais morrerá. O teu corpo vai cair para um lado, mas você continua o homem que você é, para todo sempre. E a morte nunca mais tem domínio sobre você, porque aquele que aceitou Jesus já passou da morte para a vida. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2:8. E isso não é dom meu, não é dom teu, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É só o Espírito Santo que pode te levar você a essa condição. É o Espírito Santo que trabalha no teu ser. Não adianta você correr, não adianta você esmurrar, não adianta você pelejar, porque somente o Espírito Santo pode transformar você de glória em glória, até você ser feito à imagem de Jesus Cristo. Só Ele aperfeiçoa você. Importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Mas só o Espírito Santo pode gerar você de novo. E não é do teu jeito, é do jeito dele. É tempos a sós com Deus, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, confessando a palavra, chamando as coisas celestiais para a tua vida. Fala a palavra de Deus da tua boca, confesse ela, pise na terra da promessa. A terra da promessa é essa palavra. Todo lugar que você pode, planta dos teus pés, eu tenho te dado esse lugar. Sai do lugar que você está, amplia a tua tenda. Sai para fora, conta as estrelas dos céus, se é capaz. Conta a areia do mar. Assim é Deus para você. É o Deus de Abraão, é um Deus grande, é um Deus tremendo, um Deus patente, um Deus que quer tirar você da mesmice, que quer tirar você da religião. A religião mata, religião é diabólica, cerimônia religião é satânico. A igreja está morta, está dormindo. Cadê o Espírito Santo? Deus, Espírito Santo, que habita em mim e em você, Ele quer falar conosco. Ele fala, Ele tem boca, Ele tem voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse: eu não falarei com vocês. Não fica querendo ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Jesus disse: eu não falarei com vocês, mas o Espírito Santo que eu há de enviar para vocês, Ele vai escutar de mim e vos há de anunciar. Então escuta o que o Espírito diz no teu coração, na tua consciência. Não é na tua mente, é na tua consciência. Há uma consciência, uma voz que sai do teu interior. Ela fala sem som, é em forma de um sentimento. E ela sobe para o teu emocional, para a tua mente. E você sabe que é uma direção de Deus. Ele veio para te guiar em toda a verdade. Ele veio para te fazer você lembrar
coisas do passado, do presente, e de você enxergar ainda o futuro que ainda não chegou. Porque pela graça sois salvos. Saiu um pouco da pregação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não vem das obras, preste atenção, não vem do que você faz. Não é porque você tem 25 anos de Bíblia. Não é porque você tem 15 anos de Bíblia. Não é porque você leu a Bíblia 10 vezes de capa a capa. A letra mata, o Espírito vivifica. Não adianta você conhecer a letra da Bíblia. Você tem que conhecer o escritor da letra, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a Bíblia foi escrita sim por homem, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então conheça o escritor, não a letra. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como eu e você está vivendo? Será que nós estamos tentando buscar a Deus, conhecer a Deus pela nossa performance, pelo nosso conhecimento? O meu conhecimento, o teu conhecimento, o nosso conhecimento nos mata, porque nós perdemos a humildade. Nós perdemos a humildade e não tornamos-nos dependentes do Espírito Santo. Coloca aí, Fabrício, Lucas 18, 10. Queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Será que estamos vivendo desse jeito? Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo: dessa maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Como que eu e você temos chegado na presença de Deus? Como o publicano ou como o fariseu? Cheio de coisas para entregar para Deus. Olha, eu jejuei 2 dias por semana. Ó Deus, eu li a Bíblia de capa a capa. Ó Deus, eu dei o dízimo. Ó Deus, eu dei uma esmola, eu dei uma cesta básica, eu dei. Isso tudo, a Bíblia diz: a tua justiça perante mim é como um trapo de imundícia. Em Apocalipse diz: você é desgraçado, miserável, pobre e nu na minha presença. Mas tem uma palavra que ele nos deixou: a minha graça te basta. Você é justificado por causa da sua graça. A tua graça te basta. Eu li o versículo na Bíblia que diz: e recebemos dele graça sobre graça. Aí eu estava na praia, eu fiquei olhando as ondas do mar. Uma onda vinha e batia na pedra, e antes daquela onda terminar, vinha outra onda e batia, e vinha outra onda e batia. Aquele mar não cessava, e vinha, batia e molhava aquela pedra, batia e molhava aquela pedra. Falei: Deus, deve ser assim, graça sobre graça. Deus envia graça, você está desfrutando daquela graça, vem outra onda de graça, outra onda de perdão, misericórdia, justiça, suprimento, salvação, cura, bênção, proteção. Deus, onda sobre onda, graças e mais graças, e graças e mais graças, e tua vida jamais deixará de receber a graça. A minha graça te basta. Aleluias, aleluias. Tiago 3, 4. Não, Tito 3, 4, desculpa aí.
palavra de Deus diz que Deus é bom. Até onde eu e você conhece essa bondade de Deus? A Bíblia diz que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ela é de eternidade a eternidade. É bênção sobre bênçãos, graça sobre graça, misericórdia em cima de misericórdia, perdão em cima de perdão, justiça sobre justiça. Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus, por causa do seu grande amor, com que nos amou, Ele pegou a pessoa de Jesus Cristo, o Filho do teu amor, e castigou Ele no meu e no teu lugar, colocando sobre Ele as nossas dores. A Bíblia diz em Isaías 53, pondo sobre Ele todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, da ira de Deus e oprimido. Mas Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele carregou sobre Ele. A Bíblia diz que Deus agradou moer Jesus no meu e no teu lugar, para que Ele pudesse olhar para mim e para você e ver nós santos e santas diante dEle. Independentemente do teu comportamento físico, você é santo e você é santa. Se o teu pecado for vermelho como o carmesim, a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus você será mais branca do que a neve. Não há pecado que Ele não perdoa. Quando você perdoar, se o seu coração te condena, antes de você abrir a tua boca, Ele já tem dito, eis-me aqui. Se o teu pecado for vermelho como o carmesim, pelo sangue de Jesus você será mais branco do que a neve. Assim como um pai se compadece de seus filhos, a Bíblia diz que assim compadece o Senhor daqueles que amam e o temem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus nunca te deixará. Ele diz, jamais te desampararei, eu estarei contigo aonde quer que você esteja. Deus entra com você no fogo, Deus entra com você nas águas. A Bíblia diz em Isaías, se passar pelo fogo, não se queimará, se passar pelas muitas águas, não se afogará. Ele te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 64, 6. Mas isso é quando você não procura justiça própria. Isso é quando você reconhece que Ele é. Ele é o ontem, o hoje, Ele será eternamente. Ele não tem tempo, Ele é o tempo. Ele está fora do tempo, controlando o tempo. Deus disse, apóstolo Paulo disse, se Deus, que o mundo habita nele. Deus não habita no mundo, o mundo habita em Deus. Esse é o teu Pai, esse é o teu Criador, esse é o teu Salvador, esse é o Deus que te chamou das trevas para a luz. Conheça o Espírito Santo, receba de graça aquilo que foi dado por Jesus Cristo. Jesus pagou um alto preço, não é de graça. Sinta-se merecedor. Eu não mereço, mas foi pagado um preço, não é de graça, custou sangue. Vocês foi comprado não a preço de ouro nem de prata, mas de sangue de um cordeiro inocente. Custou sangue, é teu. A cura é tua, a prosperidade é tua. Jesus disse, a palavra de Deus diz que o ímpio amontoará, e entregará na mão dos justos. Que tem que ter uma diferença entre o justo e os perversos, entre quem serve e quem não serve a Deus. Chama a existência
Põe a palavra na tua boca e plante o céu sobre a terra. Acho que eu preguei domingo retrasado. Eu li um versículo que fala: eu ponho a minha palavra na tua boca para você trazer o céu para a terra, para você viver a condição do céu aqui na terra. Mas todos nós somos como imundo. Essa é a nossa condição. Mas Deus nos ama. Quando Deus olha para nós e o sangue de Jesus filtra o olhar de Deus, Deus te vê santo e santa. Mas todos nós somos como o imundo, e toda nossa justiça como trapo de imundície. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Isso é quando eu e você queremos viver por conta própria. Isso é quando eu e você nos desconectamos da comunhão com o Espírito Santo. Que a comunhão do Espírito seja com todos vós. Ele veio para nos ensinar toda a verdade. Muitas das vezes eu perco talvez a chave do carro, meu celular. Eu falo: Espírito Santo. Depois que eu procuro, começo a ficar irritado. Falo: peraí, Espírito Santo, o Senhor que prescruta todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus, o Senhor sabe onde está seu objeto, me mostra, por favor, em nome de Jesus. Esqueço. De repente eu fui lá no lugar que eu procurei, está lá. Ele veio para te guiar em toda a verdade. Não é só nas coisas grandes, é nas pequenas coisas que veremos a glória de Deus. Em tudo. Nós estávamos na praia. Aí eu fui mais o Mateus. A praia é grande lá, o Fabrício conhece lá, mas a Lu, o pessoal já foi lá. Eu falei: vamos de a pé, Mateus, nós vamos tirando foto, andando essa. Aí a Flávia ficou para trás, mas o Hector. Aí ela estava com o meu celular. E o nosso meio de manter lá dentro era o celular, tudo no Pix, não tem dinheiro mais. E a Flávia pega o meu celular e entra no carro e deixa meu celular na calçada. E nós fomos embora. Fomos para a praia, ficamos o dia inteiro na praia, de tardezinha nós voltamos. Eu falei: cadê meu celular? A Flávia: não, você não me entregou. Eu falei: eu te entreguei, lembra aquela hora eu te entreguei? Não sei, meu Deus do céu. E eu falei: meu Deus, está nas tuas mãos. Sem celular nós não vamos comer, nós não vamos voltar para trás, não tem dinheiro para pôr gasolina, não tem dinheiro para nada, acabou. Aí o Hector falou assim: pera aí um pouquinho, ligou. O Hector ligou, atendeu. Aí ele falou assim: o celular, você achou o celular? Eu falei assim: eu achei, cara. A mulher deixou uma bolsinha aqui na beira da calçada e entrou num carro, numa estrada branca. Aí saiu e deixou o celular com a bolsa aqui na beira da estrada. Ele falou assim: eu tô aqui, ó, eu sou vigília do prédio aqui, pode vir aqui pegar. Fui lá, o celular perfeitinho, do jeitinho que ele achou. Eu falei assim: ó, qual que é o teu Pix? Eu vou te ofertar R$100. Eu: não quero, não precisa. Eu falei: não, cara, eu quero te ofertar, porque corações igual ao teu, pessoas honestas como você, é difícil hoje no Brasil e no mundo até. Então eu quero te ofertar R$100, porque eu não sabia que naquele celular tinha quase uns 24 mil, que era dinheiro de pagar a nota da empresa, da firma. Se fosse uma pessoa que pegasse aquele celular, fazia um bronco na minha vida. Ligou para mim, me devolveu o celular e virou amigo nosso. Deus cuida. Deus cuida de mim. Saindo de Rio Preto, verdade, como que Deus cuida? Saindo de Rio Preto, a Flávia levou, eu falei que ela levou Rio Preto e trouxe Rio Preto e Ubatuba de volta. Encheu a mala do carro e nós está 120 e os carros passavam por nós e buzinavam. De repente um cara fechou nós assim, parou. A Flávia: não para não, cara, de madrugada. Vai que é um assaltante. Eu parei. Ele falou assim: cara, você não viu que a porta-mala do teu carro está aberta? Se nós tínhamos andado não sei quantos quilômetros, as malas tudo penduradas, não caiu uma mala, não caiu uma toalha. O cara avisou nós e nós fechamos a traseira do carro. Então Deus cuida, Deus veio para nos cuidar, para nos guiar,
em todas as coisas. Ele cuida nos mínimos detalhes. Não, se fosse daquele jeito, nós descemos uma serra lá que parecia, você estava descendo de cabeça para baixo. Apocalipse 3:14. Então Deus é bom, e as tuas misericórdias dura para sempre. Deus cuida de nós no nosso deitar e no nosso levantar. A Bíblia diz que inútil é o homem que levanta cedo e dorme e trabalha até de madrugada, para conseguir o pão de dor que penosamente granjeaste. Para os seus amados, Deus dá enquanto ele está dormindo. Deus cuida de você até na hora do teu sono. Fala que Deus dá o sono ao teu amado. Você não sabe o que é uma pessoa que não consegue dormir, que vive debaixo de calmante, debaixo de depressão, antidepressivo. Você não sabe que falta, que faz um sono. Só sabe quem tem problema de falta de sono, que tem que tomar antidepressivo. E a Bíblia diz que Deus dá o sono ao teu amado. Até o sono é de Deus. É Ele que dá o sono para você. Quando eu tenho problema, talvez eu estou meio ansioso, que eu quero dormir, eu começo a confessar um versículo que diz: em paz eu me deito e logo eu me adormeço, porque só o Senhor Jesus me faz eu repousar em segurança. Eu falo 4, 5 vezes, de repente, quando eu vejo, amanhecer o dia. Deus cuida. Ele é o pastor. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas, para que te vista e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Aqui a Bíblia está falando, quando você se acomoda, quando você acostuma com o Evangelho, igualzinho o pastor Márcio falou da outra vez, isso aqui não pode ser uma coisa natural, isso aqui tem que ser uma coisa espiritual, isso aqui não pode ser um culto religioso, isso aqui você tem que vir para oferecer a Deus. Aqui você não vem buscar, você vem trazer. Aqui você vem trazer a tua oferta, que é o fruto dos teus lábios, que confessa o nome dele. Aqui você vem para oferecer a tua adoração. Os anjos lá nos céus, quando o grupo de louvor está aqui cantando, a Bíblia diz que lá nos céus, arcanjos e anjos, querubins e serafins, de dia e de noite, 24 horas, clamam, cantam: santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. E tem um pregador que diz que ele teve uma visão, que quando os anjos falavam santo, 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 só que quando os filhos de Deus da terra começavam a louvar, Deus estendia a mão para os anjos calar, para eles ouvir o povo da terra, para que aquilo subisse como cheiros suaves para as narinas de Deus. Deus mandava os anjos se calar para receber a nossa adoração. Aleluias. Então adore a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e levanta tuas mãos e adore a Ele. Faça isso individualmente, não faça isso só aqui. Deus está com você todos os dias. Deus, Ele é onipotente, Ele está com cada um em cada lugar, em todos os momentos. O Espírito Santo, Ele é onipresente. Ele enche toda a terra, Ele enche todo o planeta, Ele enche o mar, Ele enche tudo. Aonde tem uma pessoa, ali está o Espírito Santo. Ele se divide em cada pessoa, e é uma pessoa em cada pessoa. Ele é único e enche todos como uma só pessoa, e fala individualmente com cada um, segundo a capacidade daquela pessoa. Romanos 5:6.
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por mim e por você. Quando eu e você estavam no pecado lá fora, Ele morreu por nós no pecado. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. No 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Seremos por ele salvo da ira. Essa ira é a ira de Deus. É a ira que permanece sobre o povo da desobediência. É aquela ira, aquela maldição que Ele lançou sobre Adão. E toda pessoa que nasce de Adão está debaixo dessa ira. E somente através do sangue de Jesus, quando você aceita Jesus como teu Salvador, o conserto de Deus, e você passa pelo sangue de Jesus, você é coberto da ira de Deus. E a ira de Deus não pode atingir você. No 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No 11, e não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por Jesus Cristo, não é pelas tuas orações, não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você jejua, não é porque você veio na igreja, é por Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade é a vida, que você tem acesso ao trono de Deus. Romanos 8:31, Fabrício, acho que eu estou quase terminando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa isso. Quando vir a circunstância, quando o problema te atacar, quando o inimigo te levantar, quando o exército das trevas te cercar e você não vê saída, pensa nessa palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei o que eu estava falando com a Flávia agora na hora de vir para a igreja, o que a Flávia falou. Eu falei, cara, se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo? A Bíblia diz que Deus criou os teus exércitos com o sopro da tua boca. Falei, aquelas hostes, são apenas parte do sopro de Deus. E eu estou do lado do dono do sopro. O que o sopro pode fazer comigo? Se eu estou conectado no corpo de quem soprou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Pedisse e dá-se-vos-á, batei e abri-se-lhe-á, porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra. O que você precisa? Peça ao Espírito Santo e escuta Ele. Ele vai te instruir. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus te justifica, quem pode te condenar? Quem pode te condenar se Deus é tua justiça? Se Ele é justo, justificador teu. Ele te justificou no sangue da cruz de Jesus. Quem pode te condenar? O teu irmão? Eu, o pastor? O teu irmão, tua mãe, teu pai? Ninguém pode te condenar. Nem o teu coração. Deus não permite que nem você se condene. Se o teu coração te condena, saiba que maior é Deus do que é teu coração. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu? Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Reputamos como ovelha para o matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus, que não está no que você faz, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não está na sua performance, não está no que você faz, mas está no conserto de Deus, que Ele fez comigo e com você, na pessoa de Jesus. Nada absolutamente vos causará dano algum. A Bíblia diz em Salmos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, irmãos, é o Espírito Santo. Não é nem a palavra, a letra mata. O esconderijo do Altíssimo é o Espírito Santo. Quando eu cheguei na beira da praia, que eu lembrei de uma cena, tem até um louvor que diz: venha e tenha fé em mim. Fui eu quem acalmei o mar e o vento, meu é o tempo. E quando eu olhei para aquelas ondas do mar, eu vi como trabalham nossas emoções. Satanás, o nosso inimigo, ele lança setas, e as setas, elas agitam em você como as ondas do mar. Aí eu lembrei daquela palavra, eu entendi o que Jesus estava dizendo ali. Quando Jesus acalmou o mar, Ele acalma o mar das tuas emoções, Ele acalma a agitação do teu coração. Quando você escuta o Espírito Santo, as ondas se acalmam, há uma bonança, há paz. Então é Ele que acalma o mar, Ele que acalma o tormento das suas emoções, Ele que acalma a ansiedade do teu coração. Deus é bom, e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Ele é bom de eternidade a eternidade. Ele chamou nós para viver além do natural, Ele chamou nós para viver o espiritual, Ele chamou nós para viver como mortos aqui na terra, crendo no impossível, não atentando para as coisas que você vê, porque a coisa que você vê é passageira, mas aqui você não vê, é eterna, é real. É disso, isso é fé. A fé é você crer no que está escrito, dirigido pelo Espírito Santo. A palavra é a lâmpada, o Espírito é a luz. A palavra que eu vos digo é Espírito e a vida. A Bíblia diz em João: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Creia e confesse. Ore em línguas. Tempos a sós com Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra e exaltado entre as nações. Oferecei-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. É você sozinho no teu quarto, num cantinho, você lendo a tua Bíblia, você orando em línguas e meditando na palavra. Outra vez, tem a meditação que eu faço. Eu descobri que tem 5 tipos de meditação. Tem uma que não tem palavras. É aquela que Elias entrou na caverna e esperou. E veio um vento e balançou aquela serra, deu um terremoto, e Deus não estava no terremoto. De repente veio granizos e chuvas e raios e trovões, e Deus não estava. E ele quietinho dentro da caverna. E de repente veio um tremor de terra e o barulho, Deus não estava naquilo. Aí de repente veio um ciclo de paz. E Deus falou: Elias, o que fazes aí? Então tem hora que você entra na tua caverna e se esconde dentro de você mesmo e se aquieta até as tuas emoções parar. E dentro do teu interior uma voz que vai subir daqui de dentro, e você vai entender que Deus está falando com você. Uma voz em forma de um sentimento, que é a consciência e não o pensamento. Quando o pensamento se acalma, você escuta a voz do seu interior, que é a voz do teu homem interior, a voz da sua consciência. Existe a consciência e o pensamento. No comecinho é difícil separar os dois, mas jejum e oração em línguas,
jejum e oração em língua. Há castas de demônio que não sai, a não ser com jejum e oração. Tempos a sós com Deus, orando, louvando, glorificando a Deus, lendo a palavra em voz alta. Fala para a tua mente, profetiza para você mesmo. Passa horas com Deus no teu quarto. Levanta as tuas mãos e passa: Senhor, eu te louvo, eu te adoro porque tu és o Rei dos Reis. Eu te louvo porque tu és o príncipe da paz. E eu te agradeço porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do teu amor. Agora estou sentado na região celestial em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há mais sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é espírito e a vida. Porque passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu te louvo porque a tua presença é real. O Senhor é um Deus presente. O Senhor deixou os céus e veio habitar em mim, porque agora eu sou o santuário de Deus, a morada de Deus no Espírito. E nenhuma condenação há mais sobre mim. Eu sou teu filho, o Senhor me gerou e agora eu sou teu filho. Sou povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. É assim. Tempos a sós com Deus. Não é aqui na igreja. Não é como o fariseu que orava de... Eu gosto de outra tradução que falava que aquele fariseu, ele orava de si para si. E ele foi embora condenado para a casa dele. E aquele outro que era dependente de Deus, sabia da fraqueza dele, sabia da necessidade dele, que só Deus pode te justificar. Aquele foi embora justificado. Aleluias. Eu queria chamar o Telzinho aqui na frente, mas a Daiane e o Fabrício. Hoje é o aniversário do Theo. Ele tá ficando velhinho hoje, né, Theo? Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Nós temos o costume de orar por todos os aniversariantes. Mesmo que não faça no dia do culto, que fez durante a semana, a gente ora. Se tiver alguém que fez durante a semana, pode vir aqui na frente também. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida do Theo. Porque o Senhor disse para não impedir as criancinhas de ter com o Senhor, não embaraçais elas, porque o reino dos céus é dessas crianças. Então apresentamos a vida do Theo diante de Ti, Pai. Louvamos o Senhor pela vida dele, Pai. Que o Senhor dê graça, justiça, amor e misericórdia no coração dele. Que o Senhor dê para ele um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Que o Senhor ilumine os olhos do coração dele, Pai, para que ele possa traçar o Teu caminho. Dá sabedoria para os pais, cria ele no caminho do Senhor. Porque a Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque depois que ela crescer, ela jamais desviará. Então te louvamos, te glorificamos, bendizemos, Senhor, pela vida do Theo, Senhor. Que o Senhor acrescente anos de vida, paz na Tua presença, Pai. Que ele seja uma flecha nas Tuas mãos. Que ele seja usado na Tua obra. Em nome